E sempre quando dá no final da noite, eu sempre gosto de trazer uma reflexão, né? Fico refletindo sobre a minha trajetória, né? E sobre algumas coisas, né, relacionadas a empreender. E aí eu tava pensando sobre a questão de... Eu sempre digo que a mercearia me ajuda, né? Aí por que eu digo que a mercearia me ajuda? Porque, no caso, ela não consegue suprir todas as nossas necessidades aqui da casa. Só ela sozinha. Se eu dizer que a mercearia sustenta toda a casa, no momento ainda não. Eu creio que futuramente sim, o negócio consiga sustentar, né, todas as nossas necessidades e além, né? Mas só que no momento ainda não é a realidade. Por isso eu preciso vender suplemento. A gente vende, né? Eu e meu esposo, para complementar a renda. Vendo também a máquina de cartão. E ele também trabalha, ele dá aula. Então, isso aí são todas as fontes de renda que a gente tem. E por isso que eu digo que a mercearia me ajuda, né? Porque, por exemplo, a gente não precisa fazer compra de mês pra cá. Porque tudo já tem aqui na mercearia, né? A gente só tem que ter o controle, porque senão começa a tirar, pensar que não, fica só pra casa e não tem lucro, né? Então a pessoa tem que ter o controle. E coisas que não tem aqui, a gente compra fora, né? Por exemplo, que eu não vendo shampoo, não vendo fralda, não tem fralda aqui no momento. Essas coisas a gente tem que comprar por fora. Mas fora o restante de gênero alimentício, a gente tem aqui. Aí, principalmente nos dias de hoje, porque as coisas elas estão muito caras, principalmente no ramo de comida. Porque a gente precisa todo dia, né? Então todo dia, querendo ou não, tem que ficar tirando, né? E, por exemplo, aí no caso, o que eu quero dizer com isso? A gente ficar tirando e a mercearia só ajudar a gente, né? Nessa questão. Porque como a gente não tem uma fonte de renda, por exemplo, eu tinha um grupo de mercearia que tinha uma colega nossa lá que falava que a mercearia dela estava crescendo muito porque o esposo dela trabalhava, tinha uma pessoa, né, o esposo dela trabalhando fora e reinvestindo dinheiro lá dentro, né? Então, assim já cresce. No caso a minha aqui, a gente não investe dinheiro de fora, né? O meu esposo trabalha, ele negócio dele também, é negócio próprio, mas lá já precisa de investimento também. Não tipo igual um trabalho de salário fixo certo todo mês. Tem mês que é bom, tem mês que é mais ou menos, aí tem mês que é maravilhoso, mas não é uma coisa certa igual quando você trabalha com a carteira assinada e ganha o salário certo ali todo mês, né? Quando tem uma pessoa assim por fora que consegue trabalhar, ou até às vezes a gente mesmo, né, consegue trabalhar fora e injetar aquele dinheiro, ou tem um dinheiro para aplicar no negócio, o crescimento é bem mais rápido, né? Porque você só tirar só o lucro, por exemplo, aqui é pequeno. E a gente todas a compra de mês que eu não faço, a gente tira daqui. O ideal que seria um dinheiro injetado dentro, né? Mas, por exemplo, ainda no momento ele não conseguiu, né, trabalhar fora e também eu não consigo ainda, porque eu tenho um bebê pequeno e aí minha questão de eu botar o negócio em casa foi justamente por isso, por causa dos filhos, né?
para não precisar deixar eles com ninguém. Então, eu tenho um bebê pequeno, tenho uma menina autista, aí então para mim trabalhar fora fica mais complicado. Para mim o interessante mesmo no momento, e é o que para mim tá dando certo, é ficar em casa e cuidar deles, né? Porque um dos meus objetivos com a mercearia é esse, não deixar minha filha com ninguém, na época que só tinha ela. E agora com o pequeno, então ficou mais complicado sair para fora, mas quando você tem uma pessoa, seu esposo, por exemplo, que trabalha fora e pode estar injetando dinheiro ali de investimento, nossa, isso é muito maravilhoso, porque o negócio cresce, né? Você vê o negócio crescendo agora, tipo, de pouquinho, que o lucro que a gente tem na margem de uma mercearia pequena. E aí, só com aquele lucro pequeno, e aí você vai querer reinvestir, e o retorno é como a Bíblia fala, né? Quem semeia pouco, colhe pouco, né? Quem semeia muito, tendência é colher muito, né? É a matemática certa mesmo, que a Bíblia fala. Então, ou então também tem a questão que às vezes tem pessoas que querem fazer empréstimo, né, para alavancar o negócio, também dá certo, mas eu creio que tudo tem seu momento também. É isso aí, mas eu acho que você tendo uma renda mesmo de um salário, ou mais de um salário por fora, é bem melhor do que estar fazendo empréstimo, porque você fica sem dívida, né? Eu penso assim. Mas quem consegue fazer empréstimo e alavancar o negócio também é maravilhoso, né? Porque você vai estar investindo no seu negócio. E aí, sobre a questão do dia de hoje, que as coisas estão muito caras. E aconteceu até uma situação essa semana. Eu fui comprar umas roupas de frio para meus filhos. E aí eu fiquei procurando aqui no centro, né, da cidade. E aí procurei, andei na loja. Foi muito difícil achar essa roupa. E quando eu parei, tinha uma loja que era própria de criança, né? Eu passei lá, eram umas 10 horas da manhã. Tava fechado. Todas as lojas do centro estavam abertas, mas essa loja tava fechada. Aí eu encostei numa lojinha pra perguntar se lá tinha, né? Mas não tinha, não era de criança, era roupa de adulto e criança, mas lá não tinha essa roupa que eu tava procurando. Ela falou assim, olha, você vai ali nessa loja ali que tem roupa de criança lá. Eu falei, não, lá tá fechada. Aí ela disse assim, porque ela tá trabalhando fora. Ela só abre no dia que dá pra abrir. Aí eu fiquei assim, caramba, hoje as coisas, o empreendedor é assim meio sofrido, né? Principalmente com a pessoa que tem pouco dinheiro e começa pequeno, bem de baixo mesmo. Cara, é bem sofrido. Não vou mentir não. Bem sofrido assim, eu digo, na questão de. É uma benção, sim. Mas também tem o seu outro lado, que é o lado da realidade, né? Porque você tem que, às vezes, fazer malabarismo, entendeu? Na questão assim, de fazer, às vezes, compra e às vezes tem que se virar, né? Tipo igual ela. Ela tem que trabalhar fora, às vezes porque paga aluguel, entendeu? Olha, eu nem pago aluguel aqui. Mas tem meses que não é fácil, porque, igual eu tô dizendo, a nossa despesa é alta, porque são 4 pessoas, né? E aí o comércio é pequeno. E eu não quero ficar fazendo dívida, de fazer empréstimo, essas coisas. A gente tá esperando o momento certo para poder ter uma renda maior, para poder começar a investir na mercearia. Eu acho que assim é o melhor, né? Porque só isso ficar esperando só pelo lucro mesmo que entra, porque é pequeno, né? O lucro aí, às vezes, o que eu vejo muitos comerciantes pequenos tem a única fonte de renda que tem é só a mercearia mesmo. Não tem nenhuma outra fonte de renda. Então, aí aquele pouco lucro que tem, às vezes precisa para pagar às vezes pagar o aluguel, às vezes mora de aluguel, entendeu? Então às vezes nem cresce.
É igual eu digo mesmo, eu vi comerciantes quando eu era pequena. Aqui, viajei, fui embora, voltei, depois de quase 10 anos, e tá do mesmo jeito. Mas eu ficava pensando assim, mas será por que é? Não, não é, eu via, não, às vezes não é, hoje eu entendo assim, não é questão da pessoa se acomodar, entendeu? Às vezes é porque a pessoa só tem aquela fonte de renda, e não tem nem uma outra ideia de fazer crescer, ou às vezes só quer daquele jeito mesmo o negócio, né? Aí eu tava pensando sobre isso hoje, essa reflexão.